E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão do empate, né, entre Flamengo e Vasco. Quem foi melhor no jogo, onde o Tito falhou, qual foi o problema do Flamengo de não ter conseguido vencer o jogo, a questão do Gabigol também, que perdeu o pênalti, né? Vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN do Brasil, o link vai estar na descrição. Valeu. O estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o terceiro goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel, boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, fica à vontade. O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara. É a rivalidade, é clássico, tem um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar... insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou evidentemente capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos os questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá.
É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol, e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, o Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. E vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verratti. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem, mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade, porque é a única forma, sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas, e aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. E não é só jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco
condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha, tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William. O principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos aconteceram, de elenco entre quantos Vasco e clássicos Flamengo? Depois da promessa? Que eles não, esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. Da... Foi 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano passado, 1-0. Então, merecidamente. E assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1-0 só que pro Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, chegou a ter até mais posse, mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. A vitória no Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do Brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que tem limitações flagrantes. O Eugênio citou o meio-campo, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, ok, onde eu tenho mais gente? É na zaga. Então, vou colocar 3 zagueiros aqui. Sim. Meio campo, não tenho. Você olha para o elenco do Vasco, não tem. Ponta. O David, É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês ouviram aí, né? Infelizmente o Flamengo não jogou muito bem. Uma partida um pouquinho abaixo. Primeiro tempo, até a primeira parada técnica, o Flamengo tava jogando muito bem, pressão, né? Ataque, pressão. Defesa, pressão. O time tava pressionando em cima o Vasco. O Vasco não conseguia jogar, não conseguia sair da intermediária do Flamengo. Aí chegou a primeira parada técnica, não sei... Aconteceu com o time caiu de produção, começou a levar jogadas do Vasco. Teve aquelas 2 oportunidades que o Léo Pereira tirou em cima da linha, né? Se não fosse o Léo Pereira, a gente tinha perdido o jogo. E depois de entrada também no segundo tempo já do Bruno Henrique e do Gabigol, o time voltou ao normal, né? Começou a jogar novamente. Gabigol teve algumas chances, principalmente a de pênalti no final do jogo, que infelizmente perdeu o pênalti, né? Mas o importante é que ele voltou a jogar bem, tá voltando aos poucos. Mas também não podia ter perdido aquele pênalti. Então, o pênalti, bem dizer, e bateu a batida displicente. Era pra ter dado com mais força. E vamos também dar um mérito pro goleiro do Vasco, né? Que acertou o canto. Teve uma matéria que saiu agora há pouco, que pelo próprio jornalista Mauro César, né? E segundo o jornalista, o Landim tem enfrentado várias críticas, tem ouvido várias críticas a respeito da renovação do Gabigol, né? Do Gabriel Barbosa. E isso tem... dado alguns murmurinhos nos bastidores sobre a renovação dele. A princípio está travada na renovação, como o próprio Landim falou, que até o momento não tem nada. Lembrando que o contrato dele vai até o final de 2024, né, final desse ano. E ele já pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, mas até o momento não teve nenhum processo de renovação, nem com o staff do jogador, nem com o próprio Flamengo. E tá com esses probleminhas, né, nos bastidores em relação ao Gabigol, né? Na minha opinião, merece renovação, mas não pelos termos que ele quer, né? Que pra mim não tá muito abaixo do normal, né? Do Gabigol. Também hoje vai ter a reunião definitiva, né? Com o Léo Ortiz. Vai acontecer a nova reunião. Também entre Flamengo e o próprio Red Bull Bragantino. Está prevista para acontecer nos próximos dias, de acordo com o Caio Mota, do GE, né? Do Globoesporte.com. O Mugão quer encerrar o assunto e tentar concretizar a contratação do Léo Ortiz. O Léo Ortiz até fez um migué, né? Ontem saiu essa matéria aí que ele não quis jogar a partida pelo Red Bull Bragantino. E isso tá, entre aspas, né? Tá sugerindo que ele já tá acertado com o Flamengo. A gente não tem essa notícia. O próprio Vene Casagrande disse que também, que confirmou essa questão da reunião e tudo. Só que até o momento não tem nada, mas eu creio que essa semana já resolve isso tudo de vez, né?
já que foram marcadas reunião entre o Flamengo e o Red Bull Bragantino, tá bom? Também em relação ao jogo de ontem, né? Infelizmente o Ailton Lucas não teve condições de jogo. O Varela estava improvisado, que não é a dele, principalmente por ele ser um pé canhoto, né? Isso dificulta um pouco aquele espaço de profundidade até para o próprio Everton Cebolinha. E isso acabou inibindo um pouco a jogada do próprio Cebolinha, né? Ele foi um pouco retraído e acabou não contribuindo muito, né? Para o próprio Cebolinha e também para o próprio Pedro. E prejudicou um pouco a equipe nas suas jogadas, que já é padrão. Lembrando que o Matheus ainda já está treinando com a equipe, já creio que contra o Botafogo ele já vai estar à disposição para o jogo. E isso vai contribuir bastante, né, para a evolução. Lembrando que o Flamengo hoje tem 9 pontos, depois desse empate do Vasco, e tem que buscar atrás, já que o Fluminense tem 14 pontos, né, e quem tiver em primeiro ganha a Taça Guanabara. Lembrando ainda que o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Volta Redonda, que vai acontecer no sábado de Carnaval. Já está marcado, né? Quarta-feira é Flamengo e Botafogo, é obrigatório o Flamengo ganhar, até porque o Flamengo está fora da zona de classificação. E é um jogo fundamental para o Flamengo querer brigar ainda pelo título, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, link vai ter na descrição. Yeah. Please don't